Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. A igreja não está sendo perseguida. Fomos enganados e os nossos queridos amados irmãos evangélicos, para variar, continuam sendo muito enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu já falei em várias mensagens que a igreja não está sendo perseguida. Isso é uma mentira. E eu vou mais uma vez focar nesse tema. A igreja não está sendo perseguida. Fomos enganados. Esse é o tema da mensagem. Olha só, 1 Timóteo 4:1-2, às vezes eu me expresso aqui me referindo a pessoas como demônios. Sempre que eu falo isso, eu me refiro a demônios de carne e osso, não é? Porque esses demônios que a gente vê nessas chamadas igrejas não existem mais. Na verdade, esses demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. A gente vai ver isso. Os demônios, conforme disse Paulo aí, de carne e osso, e hoje de carne e osso, de terno e gravata, atrás dos púlpitos e até no nosso meio, na graça, tem esses demônios aí. Então olha só, 1 Timóteo 4:1-2, Paulo fala para Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa passagem de Paulo não tem absolutamente nada a ver conosco. O fato de ter também demônios de carne e osso sempre irão existir é só coincidência, porque Paulo se referiu a Timóteo. Então, quando você manda uma carta para uma pessoa, você bota, carta para o senhor Gilberto, 2 pontos. Então eu não posso mandar uma carta para você e esse assunto de mim para você ser para as pessoas de todo o seu bairro, de toda a sua cidade, de todo o seu estado. Então você percebe que as cartas de Paulo tiveram 11 destinatários. Foram 14 cartas, sendo 11 destinatários. Então, ó, o 2, tais ensinamentos vêm o quê? De homens hipócritas e mentirosos. Mentirosos. Olha os demônios aí, tá vendo? Então, ó, espíritos enganadores e ensinamentos, doutrinas de demônios. Paulo usou a expressão ali, demônios. Mas quem eram esses demônios? Homens hipócritas, mentirosos que têm a consciência, a mente cauterizada. Mais uma vez eu tenho falado nisso aqui, porque as pessoas, Júlio, se não existe ações de demônios, e aquela passagem de Jesus mandou os demônios irem para os porcos, Maria Madalena, enfim, todos esses eventos foram antes da cruz. Olha só, 1 Samuel 16, 14 e 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então antes de Atos 2, Pentecostes, né, quando o Espírito fez morada em toda a carne, o Espírito de Deus entrava e saía, ele visitava. Desde Atos 2, Pentecostes, ele passou a morar, a habitar, a residir dentro de mim e dentro de você. Então diz aqui, ó, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Satanás? Não. Vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Davi, ó, de Saul, os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Satanás? Não, mandado por Deus, te atormentando. Os demônios que a gente vê nessas chamadas igrejas, inclusive a gente só vê isso nas igrejas, né? Quando a gente estava fora dessas chamadas igrejas, a gente não tinha isso. Aí a gente passou a frequentar essa coisa chamada igreja evangélica, aí os demônios se manifestaram. Tudo isso ou é uma ação da carne, ou é um ator, uma atriz que vai receber um cachezinho no final do culto.
Toda vez que o pastor vai expulsar um demônio, você percebe que tem pessoas atrás da pessoa endemoniada segurando a queda. Eu duvido essas pessoas saírem e o demônio a pessoa cair. Não cai, só cai porque tem duas pessoas lá para parar a queda. Isso é uma encenação, isso é um teatro. Se jogar uma lona, vira um circo. Ou é 100% carne, a pessoa de fato acredita que está endemoniada, ou é um ator, uma atriz que vai receber um cachê no final do culto. Eu lembro numa época dessa que eu congregava dessa coisa aí, religião evangélica, né? Eu entrei na Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, e quando eu estava na Batista, a gente recebeu um camarada que era especialista em expulsar demônio. E esse cara disse, olha, vai estar aqui na nossa igreja sexta, sábado e domingo. E eu era muito ativo, muito participativo assim na organização, tudo, né? Era diácono, foi consagrado na Igreja Batista como diácono. Já contei esse testemunho aqui. E esse camarada parece que veio do sul do Brasil. E ele era especialista em expulsar demônios. E esse camarada, quando chegou aqui em João Pessoa, aí eu fui para o congresso, que foi uma granja que a igreja lá alugou aqui perto, na região metropolitana, e eu fui dormir pensando nisso. Interessante que eu disse, eu vou cair. Porque quando você deseja cair, você cai. E quando você cai, você sente aquela falsa sensação de liberdade. Então eu fui dormir pensando nisso. Disse, não, quando ele botar a mão na minha cabeça, eu vou cair. Porque quando você não cai, a sensação é de que você não foi liberto. E que você só é liberto se você cair. Então chegou a minha vez, eu fiquei lá de joelho no salão assim, tirei os óculos, o cara botou uma mão desse tamanho na minha mão assim e fez, em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios, sai! Aí me empurrou e eu caí, porque eu já fui querendo cair. Repito, quando você cai, você vai sentir uma falsa sensação de libertação, de liberdade. Olha só, Paulo disse que ele nos libertou, não foi a mim e a você. Essa libertação foram os judeus que viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. E essa libertação que Paulo se referiu, foi se referindo às 613 leis da Torá. Paulo está dizendo, Pedro, João, Tiago, o Senhor nos libertou do império das trevas, que era o ministério de Moisés, de condenação e morte. Então eu caí. Isso foi, eu acho que foi no sábado ou no domingo. Quando foi na quinta-feira, culto de libertação, outra heresia e outra fonte de renda desse maldito sistema religioso. O pastor já estava na cabeça de todo mundo. E sai! Aí passa a semana todinha, quando é no culto de libertação de novo. E sai! Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélico, que é um círculo que não acaba nunca e que sustenta esse maldito sistema religioso. Então é muito comum, esse tiozinho aí, os cães gulosos também envelhecem. Eu gravei uma mensagem, eu tinha até uma antiga dele, de um insano Paulo Júnior, de Hernani Dias Lopes, que tem o mesmo pensamento, né? Prega que você tem que aceitar Jesus e ao mesmo tempo prega a predestinação. Então há 10 dias mais ou menos eu gravei as heresias de Augustus Nicodemos. Teve quase 9.500 visualizações já essa mensagem. Olha que muitas pessoas me detonaram, né? Como fala assim do reverendo Nicodemos, uma palavra 100% de heresia, mentirosa, propagador de medo e terror. E muitos têm ele como uma fonte de sabedoria. Não, o que ele fala, eu acredito, nós acreditamos. E você vê que olha a mensagem que ele fez agora recentemente num podcast. Está virando um moda esses podcasts famosos levar esses cães gulosos, dar palanque e dar holofote para essas pessoas aí, levando medo e terror, porque é a fórmula do sistema. Olha a mensagem que esse camarada falou num podcast recentemente. Pastor Augusto Nicodemos diz que a igreja passará pela grande tribulação e enfrentará o anticristo. Você vê que esse pessoal, eles têm ali um combo, que é uma série de produtos numa pregação só, né? Então eles parecem até que se combinam.
Parece que esses pastores, esses lobos, esses cães gulosos, parece que eles têm um grupo de WhatsApp onde eles se comunicam. Aí chega, rapaz, tu vai pregar o que hoje? Aí eu vou pregar que Jesus está voltando. E você? Eu vou pregar que nós já estamos nos últimos dias. E você, Augusto Nicodemos, vai pregar o que hoje para a igreja? Ah, eu vou dizer que a igreja está sendo perseguida. Então existe um combo entre eles, onde a mensagem não muda. É sempre a mesma coisa, mensagem de medo e terror. Você vê que faz anos, se você pegar uma mensagem dele de 10 anos, a mensagem é a mesma, o título é o mesmo. Igreja passará pela grande tribulação e enfrentará o anticristo. Ora, João disse que o anticristo já estava no mundo. O anticristo foi Tito, que sentou no trono de Deus em Jerusalém. Então o anticristo foi Tito. A besta do Apocalipse foi Nero. Mas a pregação desses cães gulosos, desse maldito sistema, é a mesma. Medo, terror, ministério de condenação e morte. Então quando ele diz, a igreja passará pela grande tribulação. Que igreja, se a igreja hoje é espiritual? Que grande tribulação? A grande tribulação foi no ano 70. Interessante que eu já comentei aqui, que de vez em quando a gente vê 3 teólogos discutindo. A volta de Jesus, a grande tribulação. Não, nós iremos passar pela grande tribulação. Aí vem outro teólogo que diz, não, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E um terceiro teólogo diz, não, nós iremos passar e o arrebatamento, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. 3 homens, 3 pastores, 3 teólogos. Um diz que o arrebatamento vai ser antes, um diz que vai ser durante e o outro diz que vai ser depois. Como é que pode, né? 3 homens, 3 pastores, 3 teólogos, cada um com uma opinião diferente. E nenhum dos 3 compreendem que a grande tribulação foi no ano 70. Foi do ano 70. E a volta de Jesus foi antes da tribulação. Tanto é que ele diz, quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Paulo diz que aquele que retroceder, ou seja, era possível sim passar pela grande tribulação, perder a salvação. Que salvação? Salvação da grande tribulação. O próprio Jesus diz, quem crê será salvo. Aquele que perseverar, que não desistir, que não voltar atrás, que não retroceder, será salvo. Jesus falou muito isso e Paulo fala em Hebreus, aquele que retroceder. Ou seja, era sim possível perder a salvação. Mas os teólogos não compreendem que essa tribulação, que essa salvação se referiam à grande tribulação do ano 70. Eles não percebem, eles não sabem que o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Na verdade, eles sabem. Mas se eles falarem essas verdades, essas chamadas igrejas ficam vazias e esses homens aqui ficam desempregados. Olha o título da mensagem dele no podcast. Diz que a igreja passará pela grande tribulação e enfrentará o anticristo. Se ele disser que tudo já aconteceu, se ele disser que a Bíblia é um livro histórico e pregar o evangelho da graça, essas chamadas igrejas, repito, ficarão vazias e esses homens ficarão desempregados. Esses homens vivem numa qualidade de vida muito grande, com dinheiro de dízimos e ofertas. E como se não bastasse, cursos EAD, venda de livros, esse homem vende livros com força. É um sistema religioso corrupto. O tema é esse. E Hernando Dias Lopes, um amiguinho dele. A igreja perseguida. A perseguição aos justos. Pastor Hernando Dias Lopes. A igreja perseguida. Então você vê mensagem de 2017, 2021, 2020... tudo o mesmo título, a mesma oratória, de medo e terror. A realidade da igreja perseguida. Os perseguidos. História da igreja perseguida aos cristãos. A igreja perseguida. É a mesma coisa, medo e terror. Bem-aventurado os perseguidos por causa do meu nome, disse Jesus aos discípulos.
A gente vai ver aqui que essa perseguição da igreja não tem nada a ver com os dias de hoje. Era a igreja da época de Jesus de Nazaré, de Paulo. Paulo foi muito perseguido. Por quê? Os últimos dias aconteceram no ano 70. Eles estavam às vésperas dos últimos dias, dos últimos tempos. Porque a terra não vai se acabar. Esses homens sabem disso. Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Mas eles não têm interesse que entendamos isso. Então o discurso é sempre que a humanidade vai acabar, e que a terra vai pegar fogo, medo e terror. Jesus falou para os discípulos, bem-aventurados são vocês, que serão perseguidos. Vocês quem? Os discípulos, a gente vai ver aqui. O dragão, Apocalipse 12, tem uma mensagem que eu falo isso, que esse dragão de Apocalipse 12 foi a dinastia herodiana. Os sinais da volta de Cristo. Então você associa a igreja sendo perseguida, estamos nos últimos dias e Jesus está voltando. Grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Eu fiz um desafio há algumas semanas a pastores, teólogos e evangélicos que concordam que a Trindade é uma heresia. Não existe três deuses. Existe um Deus que teve três manifestações. O Deus que falava com os profetas. Esse mesmo Deus se fez carne e habitou entre os judeus, o Nazareno, e o Deus que hoje habita, mora e reside dentro de todos nós. Ou seja, um único Deus. Se você for perguntar para esses pastores, esses cães gulosos aí do sistema religioso evangélico, eles vão concordar que a Trindade é uma heresia. Eles também vão concordar que o Espírito Santo habita em nós. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Se Jesus vai voltar, ele seria a segunda pessoa da Trindade, né? Porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Jesus vai voltar, ele já seria a segunda pessoa da Trindade. Então, depois que eu lancei esse desafio, há algumas semanas, ninguém, absolutamente ninguém, me refutou com argumentos, com palavra. Não existe refutação contra isso. O dragão, os sinais da volta de Jesus, faz 2000 anos que falam isso. O que é que está faltando para Jesus voltar? Eu costumo até brincar, que Jesus está voltando em cima daquele jumentinho que entrou com ele em Jerusalém, que o Satanás quebrou as 4 patas do jumento, e o Satanás está dizendo, está repreendido o jumento, não vem agora não, para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno. Esse é o discurso. Medo, terror e ministério de condenação e morte. Acorda, Igreja de Cristo, a perseguição. O sermão do monte de Jesus, 100% para Israel. Os perseguidos por causa do meu nome. Vocês quem? Meus discípulos. Perseguição, Paulo Júnior, esse perturbado, esse insano. Esse homem, repito, eu tenho falado em outras mensagens. Se fizer um exame de fezes nesse homem, vai sair até moeda. É um perturbado, é um insano. Parece que esse homem faz meses que não dorme. Tem gente que tem pesadelo por causa desse homem. Gente, começou a perseguição, olha só. Sou perseguido. Agora é interessante, né? Tem uns filhos da escrava aqui no canal que deixa comentário. Júlio, você repete muitas coisas. Meu irmão, minha irmãzinha, a graça é simples. O que é a graça, o evangelho da graça de Deus? É dizer que Jesus veio apenas para Israel e a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel, está lá em Apocalipse 14, 7. É dizer que pecado era transgressão de leis, que nós não somos mais pecadores. É dizer que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Tudo isso é a graça. É simples, não tem novidade nenhuma não. É dizer que diabo nunca foi um ser espiritual. É dizer que inferno significa sepultura. É dizer que você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Por mais que a carne sofra, o espírito reina e o final sempre será glorioso. Ou seja, são as verdadeiras notícias, as boas notícias. E tem gente que chega e diz, Júlio, você é muito repetitivo. Eu passei 14 anos nessa coisa chamada igreja evangélica,
Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, e toda semana tinha uma mensagem dessa. Igreja sendo perseguida. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. E quase em todos os cultos tinha Malaquias 3:10. E o camarada vem dizer que eu sou muito repetitivo. Que bom, né? Porque se ele está vendo que eu sou muito repetitivo, significa que ele está assistindo várias mensagens. E ele não se dá conta. Primeiro, que a graça tem que ser repetida mesmo, porque a graça é simples. E outra coisa, existem pessoas novas entrando. Sou perseguido, Paulo Júnior. Prepare-se para a perseguição que vem. Olha só. A perseguição está grande? Ó, Antônio Júnior, ele e Leonardo Pozella são os dos maiores fraudadores desses dias, dessa época. O cara só prega medo, prega até maldição hereditária. E a gente está vendo isso no nosso meio, viu? Maldição hereditária no meio da graça. Tá de brincadeira, viu? A perseguição e a destruição da igreja, olha só, medo e terror. Se acontece um terremoto, um conflito, estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, a igreja está sendo perseguida. A igreja não está sendo perseguida. Não existe perseguição na terra alheia. Já falei isso em outras mensagens. O cara vem lá da China para pregar para você sobre Buda. Claro que você vai ser educado, não vai agredir, nada, mas você bota o cara para correr. Aí o cara de Buda chega lá na China e diz: bem que o nosso livro de Buda diz que nós seremos perseguidos. Não existe perseguição na terra alheia, na outra terra. O controle mundial e a perseguição aos cristãos. Ore pela igreja perseguida, a perseguição cristã. Perseguição da igreja. Lamartine Pozella, esse cão guloso. Outra, perseguição aos cristãos. Você vê mensagem de 2020, 2021, 2019. É sempre o mesmo discurso, medo e terror. Meu querido, minha querida, se você entendeu o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Vou pregar aqui a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Olha só, Mateus 10, eu vou pregar aqui do 1 ao 24, que é o sermão da montanha, a grande tribulação, que Jesus se referiu aos discípulos. Tudo foi para Israel. Então, Mateus 10, 1 e 2. Jesus chamou quem? Você? Quem? Os seus o quê? 12 discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? E lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, malignos, porque nessa época tinha. Foi antes da cruz. E curar todas as enfermidades e doenças graves. Deu a quem? Aos seus 12 discípulos. Essa ação de Deus, ela não existe mais. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que nós lemos na Bíblia, hoje não existe mais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder, a soberania, a estar no controle absolutamente de tudo. Mas os milagres que ele fez para o povo dele, que foi a manifestação de Deus para com Israel, ele não faz mais isso. Mas só que as pessoas acreditam que esse livro aqui é um livro profético. E se esse livro é um livro profético, as pessoas dizem aos seus seguidores, aos seus devotos, que esses milagres aqui continuam acontecendo. E não continuam acontecendo. Você vê que Jesus disse ali aos seus discípulos, ó, autoridade para expulsar espíritos malignos, demônios. Esses espíritos não agem mais, não existem mais. Curar todas as enfermidades e doenças graves. Para quem? Para os seus discípulos, na época. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Aí fala a relação aqui, né? Simão, Pedro, Tiago, André. Aí vai seguindo aqui a relação dos 12 discípulos. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem. Para quem? Para os seus 12 discípulos. Não vão, olha só, aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos.
Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Por isso que Jesus veio apenas para Israel. Está lá, a gente vai ver aqui. Mateus 15, 24. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. E olha a ordem de Jesus que Jesus dá. Não vão, vocês, meus discípulos, os 12, não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Viu aí? Nem entre nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem quem? As ovelhas perdidas do povo da casa de Israel. Aí você vai falar para um evangélico que Jesus veio só para os judeus na época, você é taxado como um maluco, como um herege. Você só lê Mateus 15, 24. Aqui a gente viu do 3 ao 6, agora do 7 ao 10. Ó. Vão quem? Os 12 discípulos e anunciem isto. Ordem para quem? Para os 12 discípulos. O reino do céu está perto, o reino de Deus, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Não tem nada a ver com o céu e muito menos com esse inferno que o sistema religioso diz. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês quem? Vocês evangélicos, é? Vocês, os 12 discípulos, receberão sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Olha só. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nenhuma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, você vê que é uma linguagem da época. Povoado, procure alguém que queira recebê-los. E fiquem quem? Os 12 discípulos, fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês, meus discípulos, bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. 14 a 16. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, meus discípulos, nem ouvi-los, saia daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquele povo, aquela gente. Eu afirmo quem? Eu afirmo a vocês, meus discípulos, que isto é verdade. No dia do juízo, olha só, o dia do juízo foi no ano 70. De vez em quando cai aqui um filho da escrava de paraquedas no canal. Eita, Júlio Chaves, cuidado com o dia do juízo, todo mundo vai prestar contas. Meu irmão, minha irmã, eu tinha muito medo dessa palavra. O dia do juízo foi o juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7, que diz que chegou no ano 70. Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Que cidade? De Jerusalém. Escutem, meus discípulos, ó, escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos, meus discípulos, como as cobras e sem maldade como as pombas. Você vê uma palavra 100% que esses lobos, esses cães gulosos usam essas passagens para dizer que a igreja está sendo perseguida. É mentira, fomos enganados e nossos amados irmãos evangélicos continuam sendo enganados, precisando ouvir uma mensagem dessa. 17 e 19, ó. Meus discípulos, tenham cuidado, pois vocês serão presos. Olha só a palavra de Jesus se referindo aos discípulos. Vocês, meus discípulos, vocês serão presos. O que é que nós temos a ver com isso? O que é que você que é evangélico, evangélica tem a ver com isso? E levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês, eu estou focando muito em vocês,
Porque esse vocês aí são os discípulos, que não tem nada a ver conosco. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Que evangelho? O evangelho que foi dado a Pedro, o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Não é o evangelho de Paulo. Paulo não tinha sido levantado ainda. Paulo disse em Gálatas 2,7, a mim, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então Pedro, João e Tiago eram as três colunas do evangelho da circuncisão. Então que evangelho é esse? O evangelho da circuncisão. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. 20-22. Porque as palavras que disserem não serão vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês, meus discípulos, por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme, quem perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que em Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? O evangelho da circuncisão. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação. Então quem cresce, quem creu foi salvo. Morreu antes. O espírito ficava no túmulo, inerte. Por isso que Paulo e Jesus diz, muitos dormem. A ressurreição foi no ano 70 dos espíritos. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos. Porque antes do ano 70, o inferno, a sepultura, prevalecia. O espírito ficava na sepultura. Mas Jesus disse, não vai prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Do ano 70 para cá, quando uma carne tomba, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. Imediatamente volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Será salvo. 22. 23 e 24. Quando vocês forem perseguidos, você está vendo aí que a perseguição foi na época. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, em verdade vos digo. Olha o que Jesus diz aqui no 23. Vocês, meus discípulos, não acabarão o seu trabalho de evangelizar ali, em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Olha só, Jesus deu uma ordem para ele visitar todas as cidades de Israel. Mas não ia dar tempo ele visitar todas as cidades sem antes viesse o Filho do Homem, a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. Todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. O evangélico que está assistindo, ouvindo uma mensagem dessa pela primeira vez, se ele for um filho da livre, ele vai compreender, ele vai pesquisar, ele vai sondar. Agora, os filhos da escrava que caem de paraquedas aqui no canal, vão me detonar aqui, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só os filhos da livre compreenderão essa palavra. Os filhos da escrava, repito, vão me detonar. Vieram ao mundo para viverem na escravidão. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito volta. Mas eles vieram ao mundo para viverem na escravidão. Discutir com o filho da escrava é a mesma coisa que enxugar gelo. Pode ser seu cônjuge. Não discuta.
Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Olha só, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês, meus discípulos, não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita. O pessoal tem medo, acredita que estamos nos últimos dias da grande tribulação e vê nessa volta de Jesus a única oportunidade de não passar pela morte. Então eles acreditam nessa falsa doutrina, nesse falso ensinamento desses cães gulosos. Agora, ó, Mateus 24. Mateus 24, Sermão da Montanha também. Olha só. Jesus saiu do pátio do templo. Que templo? Em Jerusalém. Tem gente dizendo, Júlio, estão construindo o terceiro templo. Meu irmão, pode construir 1000. O templo hoje é espiritual. E quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Ali, ó, tá vendo aqui os templos, os edifícios do templo de Jerusalém. Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra pedra. Tudo será destruído. Não existe mais templo físico. O templo agora é espiritual. Pode construir 1 milhão de templos. 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os seus discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Não é o fim do mundo, literalmente, não. É o fim de uma nova era, de um novo aion. Jesus respondeu, tomem cuidado. Olha o alerta, olha o aviso. Para quem? Para os discípulos, porque tudo isso aconteceu, estava prestes a acontecer naquela época. Tomem cuidado, meus discípulos, para que ninguém engane vocês. 5 e 6, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo, meus discípulos. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. O fim ia demorar mais um pouco. 7 a 9. Uma nação vai guerrear contra outra e outro país atacará outro. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso sempre aconteceu. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Aparece qualquer terremoto, aí vem logo um cão guloso dizendo que o terremoto é profético. Medo e terror para encher as chamadas igrejas. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos. Você vê que aí o 7, olha só o que Jesus disse que vai acontecer. E depois ele diz, ó, depois de tudo isso acontecer, vocês, ou seja, está dando um recado para os discípulos para ficarem espertos depois que isso aqui acontecer. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois que isso acontecer, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Você vê aí, eu tenho uma mensagem que eu falo aqui, como foi que os discípulos morreram. Todos eles sofreram muito. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ó, vocês serão mortos por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus. Todos os odiarão por serem meus seguidores. 10 a 13. Ó, nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Tudo para aquela época. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Aí ele diz de novo que era possível perder a salvação, mas quem ficar firme, quem perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70.
14:16. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Todas as nações circunvizinhas ali de Israel, está lá em Atos 2, em Pentecostes, os países circunvizinhos, os países habitados na época, Israel. Então virá o fim. Esse fim foi no ano 70. Não é o fim do mundo das pessoas, é o fim de um novo tempo. O fim de um tempo e o nascimento de um novo tempo, de um novo mundo, de uma nova era, de um novo aion. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Todas as profecias de Daniel foram cumpridas até o ano 70. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Toda vez que eu leio aqui Mateus 24:16, é incrível como as pessoas leem isso e continuam acreditando que esse sermão da montanha para nós, é para os dias de hoje. Os que estiverem na Judéia. A Judéia era o centro de Jerusalém. Então ali iria acontecer a destruição de Jerusalém, a derrubada do templo, a invasão do general Tito, o Império Romano, que era uma potestade. Principados e potestades não tem nada a ver com o mundo espiritual. São príncipes, são governadores, autoridades, pessoas influentes. Os que estiveram no centro de Jerusalém, Judéia, fujam para os montes. Que montes, abençoado? O que é que nós temos a ver com isso? 17 e 18. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não é campo Maracanã não, no campo, plantando, colhendo, os que estiverem no campo, que não voltem para casa a fim de buscar as suas roupas. Toda a Bíblia foi para Israel. Você já pensou se os pastores pregam isso? Que tudo foi para Israel, que tudo já aconteceu? Eles vão ficar desempregados. Vai acabar o reinado, vai acabar a fonte de renda, vai acabar a qualidade de vida. 2 Timóteo 3:1-5. Lembre-se disto. 2 pontos. Uma carta de Paulo para Timóteo. E repito, se eu mandar uma carta para você, o que é que teu vizinho tem a ver com isso? O que é que o bairro, a tua família tem a ver com isso? O que é que a tua cidade, o teu estado e o teu país tem a ver com isso? Se eu mando uma carta para você, tá lá, 2 pontos. Lembre-se disto, Timóteo, 2 pontos. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos e xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa fé, da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Timóteo, fique longe dessa gente. Essa frase, estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, a igreja está sendo perseguida, tudo isso é dinheiro que enche os cofres desses lobos, desses cães gulosos. Fique longe dessa gente. Você viu aí que os últimos dias, eles estavam vivendo ali os últimos dias. Estas pessoas não estão bêbadas. Eu não coloquei aqui, esqueci de botar o versículo. Por quê? Porque você vê aí que Timóteo está se referindo ali, Paulo mandando uma carta para Timóteo, que eles já estão vivendo os últimos dias. Em Gálatas 2, aqui ó, estas pessoas, Pedro levantou a palavra porque na festa de Pentecostes era uma festa dos judeus, uma vez por ano. Aí vem um perturbado religioso, eu sou pentecostal.
Aí, como se não bastasse, ainda faz: eu sou do movimento. Ô, terra de canta lipa na chulipa. Isso é uma palhaçada. Não tem isso na Bíblia. Línguas estranhas eram idiomas. Não tem nada de terra de canta lipa na chulipa. Eu digo, essas igrejas chamadas aí pentecostais, se jogar uma lona, vira um circo. Então, eles estavam falando línguas estranhas e os moradores dos países circunvizinhos estavam dizendo: nossa, como pode ser esses galileus falando a nossa própria língua materna, a nossa própria língua no qual fomos nascidos? Ou seja, línguas estranhas, idiomas. E as pessoas pensaram que esses homens estavam embriagados. Atos 2, lê lá. Aí Pedro pregou a palavra, pegou a palavra e disse: ó, irmãos, estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Estava cedo. Se fosse final da tarde, né, tinha tomado, né? Porque os 3 vícios dos judeus era beber, encher a cara de vinho, fazer menino e pescar. Não estão embriagados, pois apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo, essas línguas estranhas, é o que o profeta Joel disse, lá em Joel 2,28. E isto o que eu vou fazer nos últimos dias. Você vê que Deus usou o profeta Joel para dizer ao profeta Joel 2,28, 29 e 30, que nos últimos dias iria acontecer isso. E quando aconteceu nos últimos dias, na época de Pentecostes, Pedro pegou a palavra e disse: não, esses homens não estão embriagados. Isso é para fazer cumprir a palavra do profeta Joel, que nos últimos dias, isso que você está vendo e ouvindo, iria acontecer. E isso aconteceu. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Só para você compreender que tem várias passagens na Bíblia que afirmam que eles estavam vivendo os últimos dias. 2 Timóteo 3, ó, a partir do 11, 12. As minhas perseguições, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Você vai ver aqui Paulo vivendo grandes tribulações. Paulo sofreu, foi humilhado, torturado. Interessante que quando eu combato o sistema religioso, eu denuncio, principalmente esse sistema religioso que está aí no nosso meio, essa panelinha que está aí, esse sistema religioso corrupto no nosso meio, tem pessoas que dizem: Júlio, prega só a graça. Combater e denunciar também é. Olha só, 2 Timóteo 3, Paulo mandando uma carta para Timóteo. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Isso foi para a época, não tem nada a ver com os dias de hoje. 16 a 18. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora é que não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Paulo relata ali as perseguições e os sofrimentos que ele viveu por causa da igreja da época. A igreja, sim, da época estava sendo perseguida. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Tolerem os que mandam em vocês e exploram vocês. Então, vendo, 19, 21, tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essa. Então, quando você vê lá, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 11, 12, aliás, 2 Coríntios 11, 16 e 18, ó.
Então Paulo está contando ali a sua trajetória de sofrimento. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas passei 24 horas boiando no mar. Mas nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos e inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto e em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem-me faltado casa, comida e roupas. Eu imagino que quando Paulo combatia o sistema religioso corrupto, eu acho que tinha pessoas que diziam: Paulo, faz isso não, prega só o evangelho da incircuncisão. Eu não me canso de dizer que combater e denunciar o sistema religioso aonde quer que ele esteja, isso também é o evangelho da graça de Deus. Mas tem pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas que são filhos da livre, entendem o evangelho da graça, mas vieram ao mundo para sustentar pregadores. Você vê aqui a perseguição, novamente, Paulo sofrendo. Também, você lê aí até o 33, você vê: o Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Ó, 2 Coríntios 12:10. Eu me alegro também com as fraquezas e insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho uma força de Cristo em mim. Essa mensagem é só para dizer que a igreja não está sendo perseguida, que a igreja perseguida foi a igreja da época. Eles exploram muito isso também, para dizer que a igreja está perseguida. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Já lancei esse desafio aí. Mostra na Bíblia Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Não tem. Livros históricos que contam a vida terrena de Jesus. Felizes, bem-aventurados as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês. Vocês quem? Os 12 discípulos. Quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, meus discípulos, por serem meus seguidores. Seguidores de quem? De Jesus de Nazaré. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O que é que nós temos a ver com isso? Então é isso, tudo foi para Israel, tudo foi para aquela época. Hoje a Bíblia é um livro histórico, mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus, que se manifestou para com o seu povo. Agora, se a Bíblia não existisse, espiritualmente não ia mudar nada. Você vê os ateus, não acreditam na Bíblia, em Deus, não acreditam em nada. Eu tenho uma mensagem aqui que não existe ateu, existem pessoas frustradas com Deus. O ateísmo é uma das maiores manifestações de Deus. Como é que pode a pessoa olhar no espelho, sol, lua, as estrelas, olhar para o filho, o nascimento de uma criança, as árvores, os peixes, os animais, e dizer que Deus não existe? Só pode ser o poder de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz, e fez, e vai continuar fazendo. Mas é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. Quando a carne tombar, o espírito dele também volta. E essa manifestação
Isso é a vontade de Deus sobre a vida deles. Então a gente fala, Mateus 15, 24, Jesus respondeu, eu fui mandado para quem? Somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E a volta de Jesus, eu encerro aqui, essa mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7. Ele disse, aliás, o 7, o 6 eu tirei. Apocalipse 14, 7. Ele disse em voz alta, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou. Viu aí que o verbo está presente na época? Chegou a hora de julgar a humanidade, a hora do seu juízo. Que humanidade? Humanidade de Israel. Adorem, falando lá para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, 7 anjos, né, os líderes das cidades, onde estavam as igrejas da época. O que é que nós temos a ver com isso? Hoje é o país da Turquia. Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas. Está lá Apocalipse 1:11. Apocalipse não tem uma vírgula para mim e para você. Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade de Israel. Ele veio para Israel e a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Então a igreja não está sendo perseguida, não existe perseguição na terra alheia. É mentira do sistema religioso. A igreja não está sendo perseguida. Tá certo, meu querido, minha querida? Acesse aí a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de diabo. Diabo nunca foi um ser. Só de inferno sempre significou sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão, que havia por trás das muralhas de Jerusalém. E que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse lixão, nesse Geena, jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Inferno sempre significou e significa sepultura. Tá certo? Então acesse a playlist, tem mensagens focadas em determinados temas. Tem uma mensagem só que eu falo sobre a volta de Jesus. Mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Você já é inscrito no canal? Eu peço que você se inscreva no canal, tá certo? Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já deixou o like? Já deixou o joinha? Apenas quando você deixa um like e um joinha, você já está ajudando o canal. O que foi que você achou dessa mensagem? Deixe o seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem no seu grupo de WhatsApp, de Facebook. Emprega. Você compartilha. Já pensou cada pessoa que assistir uma mensagem dessa compartilhar pelo menos com 10 pessoas? Então os filhos da livre que estão na escravidão, eles precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Tá certo? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.